Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje a proposta é o tema FenaSucro Agrocana, que acontece a partir da semana que vem. E eu convidei o diretor da feira, Paulo Montaboni, para nos trazer as novidades desse ano da FenaSucro, que é um gigante, que é um monstro, né? E o rei das informações econômicas mundiais, o homem que mais entende de economia nesse país, professor Alberto Borges Matias, desde que já agradeço a presença. E, professor, quero começar com o senhor, porque para a gente falar da FenaSucro, nós temos que passar para o nosso telespectador esse mercado. Por que uma feira chega a esse tamanho em cima do setor sucroenergético e qual a importância disso dentro do mercado e do cenário mundial hoje de meio ambiente e essas transmissões poluentes, enfim. Eu gostaria que o senhor fizesse um briefing para nós disso. Antes de mais nada, meu agradecimento pelo convite, né, pela companhia. Veja, em termos hoje de Brasil, isso já vem acontecendo há algum tempo, né? O Brasil se consolidou no agronegócio. Isso é sem sombra de dúvida. Neste momento, nós estamos, inclusive, sendo parte de um processo mundial. Com a parada da exportação de grãos pela Ucrânia, né, feita pelo Putin, nós temos um movimento de preços. E quem está conseguindo sustentar a parte da Europa é o Brasil. Claramente já. Então o Brasil está presente na sustentabilidade e no processo de cobertura de fome do mundo. A alimentação no mundo depende do Brasil. Mas no setor bioenergético também. A bioenergia faz parte do próprio setor, né? Porque você hoje tem além da demanda crescente, você tem uma oferta crescente de bioenergia. O hidrogênio verde é o nosso próximo ciclo aí. Então a Europa já tem toda a regulamentação e o Brasil já está fazendo a produção de hidrogênio verde para exportação. E você tem os carros agora com célula de hidrogênio também já sendo testadas. Então vai ter uma mudança tecnológica fantástica em termos de mobilidade. Ô Paulo, já de carona, existe uma proposta forte da feira esse ano em sustentabilidade, não só na proposta de exposição, mas na própria proposta de gerenciamento da feira, que é o que você está propondo, né? É isso aí, Edmo. Obrigado pela oportunidade. Nós, da FenaSucro Agrocana, agradecemos, né? E falar sobre bioenergia é sempre muito gostoso, né? Sempre muito... nosso setor já foi sucroalcooleiro, né? Já foi sucroenergético e hoje ele passa a ser um setor de bioenergias, né? Como o professor comentou, tudo que diz respeito à transição energética global faz parte desse cenário também, cumprindo todos os ESGs que a gente precisa dentro do cenário mundial. As grandes empresas precisam cumprir as metas delas para que o rating dela na Bolsa de Valores continue elevado. Então, a proposta da FenaSucro desse ano é alinhar o nosso evento também com todo esse setor de bioenergia, das usinas de cana-de-açúcar, das indústrias de papel e celulose, alimentos e bebidas, que já se enquadram, a sua maioria, nessa pegada do ESG. Então, hoje nós temos um setor que ele é responsável por gerar energia de maneira limpa e renovável, combustíveis, biocombustíveis e o próprio alimento, né? Então,
Hoje, a sustentabilidade dentro desse setor é levado muito em consideração. Então, nós da FenaSucre Agrocana esse ano também vamos implementar algumas ações que fazem com que a nossa feira também seja sustentável. Então, ela vai ser gerada toda por bioenergia fornecida aqui da nossa região. Nós vamos esmiuçar isso daqui a pouquinho. Professor, o Paulo falou de ESG. Nós estamos com uma possibilidade de alto impacto na produção agrícola mundial em função das intempéries. Nós tivemos no dia 17 de julho, nós tivemos o dia mais quente da história do mundo, dia 17 de julho, e a temperatura ela é corresponsável por preço e produtividade. Como é que nós estamos vendo os países, as pessoas, os políticos olhando esse probleminha aí? Bom, ontem já saiu uma parte da regulamentação do ASG, né? No Brasil vai se chamar ASG, aí só para fazer a alteração aí do ambiental. O Brasil tem privilégio nisso. Veja, nós temos água de forma abundante, nós temos capacidade de geração de energia de forma abundante, temos estabilidade na geração de energia, né? Nós temos estrutura de mão de obra formada por agronegócio. O agronegócio montou uma estrutura de ensino fantástica, separada, né? Eu acho isso de extrema importância. A parte social, naqueles municípios onde você tem uma participação do agronegócio maior, a parte social, educação, saúde, atendimento social, ela é muito mais efetiva. O IDH desses municípios é maior. Tá? A governança no agronegócio é alguma coisa que começou de forma mais recente e evoluiu substancialmente. Ambiental, social, governança. No ambiental, grandes negócios, que é o que você comenta. Enquanto nós temos problemas na região do Ártico com derretimento de geleiras, nós temos hoje a Europa passando por crise de calor, os Estados Unidos mesmo e o Canadá. Aqui nós estamos de uma forma muito mais estável. Nós passamos um processo de seca aí nesses últimos anos que já foi resolvido agora no ano passado. Então, assim, além da capacidade... Com exceção do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul teve uma pegada mais azarada agora, ali, né? Então, além desse processo todo de crescimento do agronegócio, você tem um crescimento da população no entendimento do agronegócio de forma muito positiva. Tá? E uma participação política do agronegócio de forma muito positiva para se governar. O crescimento populacional, ele é o principal motivo do crescimento do consumo, por exemplo, do etanol, do anidro, que nos últimos 10 anos foi extremamente significativo, né, Paulo? Com certeza a gente percebe, né, que o Brasil ele tem uma capacidade, né, e uma capilaridade de atender quando a gente fala de biocombustíveis no planeta Terra, né? Hoje, quando a gente fala de etanol, o etanol ele pode ser a grande mistura na gasolina do planeta, né? Hoje, para nós, é comum encher um tanque de etanol, né? Mas lá fora, se a gente misturar 1%, nós vamos conseguir medir essa emissão diminuindo. E o caso de São Paulo, que é um case de sucesso mundial que está sendo implantado na Índia. Você sabe que eu fiquei surpreso? O Sindipeças, ele deu uns números aqui no Brasil que eu fiquei surpreso. Eu achava que era melhor do que isso, mas não é não. No país circulam 44,8 milhões de automóveis comerciais, leves, ônibus e caminhões. 45 milhões, aproximando. Dos automóveis que circulam, eu achava que era mais. Eu vou falar só porque eu achava 47% são flex. Eu achei esse número, eu esperava, confesso, como leigo, mas eu esperava mais desse número do 47%. Quando a gente analisa esse número, o nosso país ele tem um transporte rodoviário muito grande, né? As ferrovias aqui são poucas, marítimo pouco. Então, a grande frota dos pesados ela é movida a diesel ou a gasolina, não tem o biocombustível. Na questão do diesel,
você tem a adição do biodiesel, né, na mistura também. Então já tem um grande passo evoluindo para isso. E o setor sucroenergético, o setor de bioenergias, tem também solução para carga pesada, né? Como o professor falou, hoje a gente consegue fazer do etanol combustível de hidrogênio, né? O que nós estamos falando de célula de combustível? Para você ter o hidrogênio, você tem um reformador dentro do veículo, você abastece o seu tanque com etanol, esse reatorzinho transforma em hidrogênio e o carro funciona a hidrogênio. Então essa é a grande aposta do nosso setor, que vai começar nos veículos leves. A Toyota já tem isso, a Nissan já tem isso, né? E a gente vai ter a maior estrutura de carregamento de carros a hidrogênio do planeta também. O protagonismo do Brasil na questão ESG é exemplo mundial para qualquer país que a gente for. Que o professor né? falou. Não existe a possibilidade de ter um país que cumpra melhor, não tudo, mas que cumpra melhor todas as questões de ESG, e o social nós estamos trabalhando forte para que isso se reverta. Dentro das usinas, a parte ambiental ela é tão forte que o social passou a ter um papel importantíssimo. Então nós já temos mulheres trabalhando, nós já temos equiparidade salarial, tem muita coisa legal acontecendo, né? E a solução bioenergética nacional do Brasil é protagonista e vai conquistar outros países. Quanto mais país tiver importando a nossa tecnologia na fabricação de biocombustíveis, mais a gente tem a chance de transformar o etanol numa grande commodity mundial como um aditivo limpador da gasolina, vamos falar assim. E, professor, eu queria falar da comercialização de créditos a partir do Renova Bio. Quer dizer, é também uma oportunidade para o produtor brasileiro se dar bem dentro desse ESG ou ASG, como o senhor está falando também do sistema, né? Sim, a parte dos créditos, principalmente os créditos de carbono, eles vão trazer recursos para investimento. E você vai ter os créditos de carbono em ETFs ou outras formas sendo comercializadas no mercado. Então isso gera uma grande oportunidade. E aí eu só vou abrir um leque aqui para dizer o seguinte: em tudo isso que nós estamos dizendo, nós não temos pessoal formado. Então, é uma grande, enorme oportunidade para quem nos vê e ouve, tá? Que é uma especialidade no segmento de bioenergia, que vai à parte financeira, que são os créditos de carbono. Sim. Tá? Isso já está ensaiado há muito tempo e que agora vai se tornar uma realidade. Paulo, voltando à executiva da FenaSucro Agrocana desse ano, nós falamos sobre a biomassa, para a gente poder falar naturalmente sobre essa coparticipação que tem com o pessoal de uma usina, você pode contar para nós, para a geração e cogeração de toda a energia do evento, né? Hoje está muito comum, Edmo, a comercialização de energia direta, né? Então, hoje a gente consegue comprar em grande escala, diretamente da usina, o crédito de energia, como também o crédito de carbono, como o professor falou. Isso tudo é um renovo dentro de uma parte econômica da usina, né? Então, essa adição dos créditos de carbono gerando recursos novos, essa venda direta da eletricidade, faz com que o setor fique cada vez mais. E quando a gente fala de Renova Bio, ele é a maior máquina catalisadora de CO2 do planeta. É o Renova Bio, né? Existe uma calculadora que chama RenovaCalc, que quanto mais a sua usina é eficiente, mais o crédito de carbono é aumentado, né? Então isso faz com que a gente crie novas tecnologias, isso faz com que a gente consiga atender diretamente o consumidor final, que esse é o grande objetivo, né? Ter um combustível de qualidade num preço muito especial, ter alimento de qualidade que alimenta o mundo, que é o nosso açúcar, ter bioenergia, o biogás, que é o novo advento, né? Já é uma realidade. A gente falava há pouco tempo atrás, vamos ter biogás da cana-de-açúcar. Hoje é uma realidade, caminhões da Scania utilizando o biogás nas lavouras, vindo suprir essa necessidade aí dos 43% do flex. Com os pesados a gente vai subir isso daí também. Ótimo. Né? Diesel de cana-de-açúcar sendo desenvolvido em laboratório, muitas oportunidades. E a FenaSucro se apropria de tudo isso, né? Um grupo de Sertãozinho, o grupo Tonielo Energia vai fornecer toda a energia da feira e a gente vai conseguir ter uma feira muito mais sustentável. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já.
Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Acirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Eu não falei no primeiro bloco, eu falei de 800 marcas, mas nós estamos falando de receber cerca de 42 mil pessoas em apenas 4 dias, como visitantes, vindo do Brasil inteiro. 47 países, espera-se pessoas durante o evento, e além de 100% das usinas brasileiras. Professor, o preço da commodity, o etanol, ele tem alguns fatores, nós citamos no primeiro bloco, o fator do aumento de uma população. Então, aumentou a população, aumenta o consumo, aumenta a produtividade e o consumo, consequentemente. Mas nós também temos a questão de preço, né? As usinas brasileiras hoje, elas estão com o botãozinho fácil hoje, álcool, açúcar, né? Virando para lá e para cá. Isso, no passado, promoveu muita quebra de empresas, usinas brasileiras, por conta disso. Depender do mercado internacional e que não tinha como sair correndo quando o açúcar aumentava de preço e eu produzo etanol, como é que eu faço para chegar nisso, né? Hoje está um pouco mais tranquilo trabalhar essas ondulações do mercado? Eu sempre coloquei que se você quer viabilizar a empresa brasileira, viabilize-a no Brasil primeiro. Sempre que você tiver uma dependência de sustentabilidade da empresa, do mercado internacional somente, você fica muito instável, quer pelas taxas de câmbio, quer pelos próprios mercados. Tá? Porque o problema que nós temos no Brasil, nós temos lá fora. Então, você pega grandes redes de distribuição lá fora. A vida média é cerca de 30 anos. Então, você faz todo um esforço para conseguir clientes no mundo afora. 30 anos foi embora. Então, você tem que ter uma sustentação aqui, né? O Flex foi a grande base de sustentação do setor. Tá? E ainda vai continuar a ser, como o Paulo está colocando, a parte de transporte, agora indo também para o biodiesel, para outros segmentos, hidrogênio, vai dar maior sustentabilidade ao mercado.
E tem um componente importante que poucos estão falando. Em 2075, a segunda grande economia do mundo será a Índia. Ela vai suplantar os Estados Unidos. E nós estamos cada vez mais próximos da Índia. O que aconteceu com a China, que hoje grande parte da exportação é para a China, 50%, vai acontecer com a Índia também. A Índia vai nos puxar também nesses mercados, além do próprio mercado interno, porque se você sustentar a base de crescimento, você gera um nível de desenvolvimento das empresas muito forte no Brasil. Tem muita coisa para ser feita aqui dentro. Vamos pegar o caso das ferrovias. Como é que vai ser o combustível para as ferrovias? Vai começar a ser discutido. Pode ser, inclusive, bioenergia. Né? A parte de transportes internos nas cidades. Já tem a parte dos transportes elétricos, que podem ser movidos a bioenergia e assim vai. Tem grandes possibilidades para o setor. Por isso que essa feira, cada vez mais, ela se amplia. A política, né? Eu acho a política da Índia vai ter que melhorar muito ainda, né? A questão de população, superpopulação, ela tem umas dificuldades para acertar ali, para poder dar uma distribuição de renda um pouco melhor, né? Sim, mas veja só, a Índia como um todo, ela não existe nessa ideia da Índia, são grandes núcleos. Só que esses núcleos são do tamanho do Brasil. Cada núcleo deles é o Brasil aqui separado. Tá? E esses núcleos são muito desenvolvidos, eles prestam inúmeros serviços para os Estados Unidos e que agora vão começar a prestar serviço para o Brasil também. Eu quis dizer isso por questões políticas, né? A gente tem muita coisa envolvida para o desenvolvimento do negócio em cima de tomadas de decisões políticas de países ou de uma maneira global, né? Você, em termos de regulamentação do setor, Paulo, ele fica dependendo de incentivos, por exemplo, no etanol, captura de carbono, que é uma coisa interessante do grupo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Edmo, as políticas públicas no Brasil, elas são exemplo também, né? A gente está surfando o melhor momento nos últimos 500 anos do setor de bioenergias no nosso país, né? O tema globalizou. Só cresce, né? E o mindset da galera está mudando, né? Então você começa a perceber que a exigência é cada vez maior por produtos sustentáveis, né? E nessa nova geração que está vindo, talvez ninguém utilize algum produto que o caminhão veio entregar que seja diesel, né? A gente está nesse nível. Eu acredito que as políticas lá, como você estava falando na Índia, elas foram muito favoráveis ao nosso intercâmbio técnico-comercial com o Brasil, né? A Índia passa a adotar agora 20% de etanol na gasolina deles como mistura. Isso vai refletir muito rapidamente nas emissões de CO2 num país muito populoso, que tem seus problemas políticos, mas que vai ser o maior outdoor do nosso programa de biocombustíveis global. A gente conseguir mudar o céu das capitais da Índia de cinza para azul, igual nós fizemos em São Paulo, vai ser o grande outdoor, e é aí que eu acho que nós vamos conseguir fazer com que mais e mais biocombustíveis com origem no Brasil, com venda de tecnologia brasileira, com esse protagonismo que você falou através da nossa feira de receber esses países aqui, né? Eu trabalho na multinacional que organiza e fala, quem que nós vamos trazer de fora? Eu falei, os visitantes. Porque os palestrantes são todos daqui. Né? Os mestres são nós. Os mestres somos nós, né? O protagonismo é nosso. A maior plantação do mundo de cana-de-açúcar é nossa. E a maior feira do mundo de bioenergias é nossa também, aqui em Sertãozinho. A China podia dar uma força também, né, para ajudar na poluição. Vai dar. Não tem, ninguém vai escapar. Ninguém vai deixar de cumprir ESG. E eu vou te falar mais. Está tão avançado, a gente estava tendo papo aqui da evolução do ser humano, o teu celular vai ter o teu footprint. O que você deixou de pegada de carbono no teu negócio para você compensar? Né? Cartão de crédito. Ou seja, você usou energia renovável, o teu carro é movido a biocombustível, você vai pagar menos impostos. Isso já acontece em Londres. Para você circular no centro, você paga a sua taxa. Né? Então, eu acho que isso está ganhando cada vez mais escalabilidade.
E isso vai fazer com que a gente pegue as nossas indústrias aqui do interior, Piracicaba, macro-região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Araçatuba, Mato Grosso. É uma distribuição de renda totalmente fora das capitais, né? Hoje as grandes nossas biorrefinarias, nossas usinas, nossos bioparques, né? Marketeando melhor o nome, fazendo com que o que a gente faz, né? A nossa jabuticaba, que é o nosso biocombustível, ganhe o mundo. Com o etanol de segunda geração, nós vamos dobrar a capacidade sem plantar um pé de cana. Nem de milho. A produtividade do canavial já é um absurdo, né, professor? Quer dizer, saímos aí de um ciclo num ano, tem lugares tendo 3 ciclos no ano, né? Fora a safrinha, né? Nós somos o maior produtor de amendoim do Brasil, cara. Né? Você começa a ver soja, o que num ano dá uma coisa, aqui dá 2, 3. Então, essa também é um favorecimento que o Brasil tem, né? De poder estudar. Temos cana transgênica, temos cana que nasce 2 folhinhas para cá, 3 para lá tudo igualzinho. Professor, falar um pouco do câmbio. Nós temos aí uma taxa que está mexendo um pouquinho agora, né? Nós saímos aí quase 5 e lá vai cacetada, tá circulando aí os 4,80, etc. Tal. Ela pode favorecer ainda a exportação de insumos. Aí, no caso, por exemplo, ou em contrapartida também a importação, porque nós dependemos do refino da gasolina. O refino é todo feito fora, nós não temos refino de gasolina aqui no país. Então, tudo isso atrelado ao dólar. Que visão o senhor dá para a gente, tanto do etanol, do açúcar e da gasolina? O barril, né, o Brent. Os mercados financeiros estão prevendo o câmbio ao redor de 5 até 2026. Então, assim, a previsão do mercado financeiro é de estabilidade cambial. Atenção, razoável. Senhores investidores, olha o dólar aí, não vá para o dólar. Isso, estamos na base de 4,80, mas a projeção, se pegar o Focus agora de semana, é por aí. Então, vamos fechar o ano ao redor de 5. Então, com isso, você tem um problema a menos, que é a cobertura do risco cambial. Mas um detalhe, como nós somos enormes produtores de commodities agrícolas, a lei da oferta e demanda não funciona muito, porque nós temos a oferta. E a demanda está toda fora. Tem uma parte interna, mas a grande parte está fora. Então, num processo desses, o que acontece se você tiver aí alguns aumentos de custos ou mesmo diferenças de câmbio? Vai para o preço lá fora. E eles vão engolir. Você vai gerar uma inflação no mercado internacional. Esse mercado não é perfeito. Sobre petróleo... O Covid nos traduziu isso em termos de inflação de algumas commodities, principalmente de fora para dentro, que foi impressionante, né? E aí, só para fazer um realço que você está colocando, muito cuidado em analisar os dados. Porque muitas vezes nós vamos pegar esse ano queda de faturamento de empresas ou de alguns segmentos de commodity, por causa de preço. Não por causa de quantidade. Não por causa de quantidade. Então, eu diria assim, quem tiver aí na parte de controladoria de agronegócio, é melhor comparar os dados com 2019. Criar uma coluna lá 2019 como base. Esquece 2021, pelo amor de Deus. Esquece, e aí depois você vai voltar para frente, tá? Mas, assim, de forma geral, uma estabilidade de câmbio, mercados crescentes, mundo afora você não tem quedas programadas de PIB, Brasil, um crescimento do PIB ao redor de 2,2% mais ou menos para esse ano, que está bom. Agora, as empresas têm que acostumar com a queda da inflação. Porque o que acontece? Quando você tem inflação alta, você jogar no reajuste de preço e ineficiências internas é fácil. Quando você tem inflação de 4%, então produtividade vai ser essencial. Controle no agronegócio substancial. Bom, nós estamos chegando no final do programa. Eu quero agradecer ao professor Alberto Borges Matias e Paulo, vou falar de novo, de 15 a 18 de agosto, no Centro de Convenções Zanini, 800 marcas, cerca de 800 marcas, esperados 42 mil visitantes do Brasil e de mais de 47 países do mundo. É um mega evento e a gente deseja uma boa sorte para você. Lembrando, ele vai ter 5 pontos de abastecimento grátis durante a FenaSugro para quem for com o seu carro elétrico lá.
É isso, estão todos convidados para participar da maior feira do mundo de bioenergia. Professor, obrigado aqui, sempre muito bom pegar essas informações, né? E Edmo está convidado para estar lá com a gente. Já pedi minha credencial hoje. Pessoal, semana que vem estamos de volta, até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera cresce.